Vamos conversar neste momento com Francisco Fonseca, ele que é cientista político, professor do Departamento de Política da PUC de São Paulo, ele é professor também na Fundação Getúlio Vargas, a GV. Olá, Chico, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia a todas e todos da Brasil Atual, um grande prazer estar com vocês. E, sobretudo, aqui com a Marilu, nossa premiada jornalista. Muito obrigada, Chico. O prazer é o nosso em recebê-lo. Chico, vamos falar inicialmente sobre o Núcleo de Estudos Estado, Sociedade e Políticas Públicas, que a PUC acabou de lançar. A gente acompanhou a live ontem pela TV PUC, aqui de São Paulo, e você é um dos coordenadores desse núcleo. Eu queria que você falasse sobre como que deve se dar, né, a atuação desse núcleo, quais são os temas que devem fazer parte nesse Brasil de hoje, enfim, de tanto retrocesso. Ok, de fato, ontem fizemos um lançamento do Núcleo, Estado, Sociedade e Políticas Públicas, que objetiva refletir sobre este conceito tão falado, né, tão refletido, tão pensado, tão requerido, mas muitas vezes pouco conhecido, que é a ideia das políticas públicas, especialmente na sua relação com o Estado e com a sociedade. A ideia do núcleo é produzir pesquisas, estudos, mas que saiam, né, dos muros da universidade, ou seja, a universidade tem um papel perante a sociedade, perante a transformação da sociedade, né, especialmente, como você bem apontou, num momento tão de destruição que nós estamos vivenciando desde 2016 e com o bolsonarismo levado à última potência. Então, a ideia é pensar políticas públicas, tanto conceitualmente como de maneira aplicada, né? Falamos políticas públicas de segurança pública, do poder judiciário, um dos temas que trabalhamos, né? Ligados ao bem-estar social, que está sendo muito fortemente desestruturado no Brasil, basta lembrar a emenda constitucional 95, a questão do trabalho, né, da reforma trabalhista, ou a contra-reforma trabalhista, como chamamos. Então, só para dar alguns exemplos de temas que o grupo, como um todo, que é composto por professores, pós-graduandos, alunos de graduação, militantes, quer produzir um conhecimento teórico, mas que se aplique, né, na realidade concreta, na sua perspectiva de transformação da sociedade, num sentido, numa direção, né, que é a direção da democracia, da igualdade social, da igualdade política, da soberania popular e nacional, né? Essa que é a ideia fundamental que está por trás do grupo, e todos e todas ficam convidados, né, e convidadas a participar. Entrando aqui no site da PUC, tem lá o nosso núcleo, e a gente pode também dar mais informações aqui pela Brasil Atual. Bom, e você que é especialista, né, é um profundo estudioso sobre a questão de privatizações, né, no país, esse tema também foi abordado e cada vez mais está se avançando nessa direção, neste atual governo, né, Chico? Sem dúvida, o que nós chamamos de uma agenda neoliberal, né? E esta agenda neoliberal esvazia o Estado, né? Privatiza as políticas públicas. Mesmo quando existem políticas públicas no Brasil, e elas continuam existindo, até porque a Constituição de 88 é muito vigorosa, né, na sua propulsão para as políticas públicas, elas têm sido privatizadas. Então, a gente pode dar um exemplo importante, ainda mais neste momento de pandemia, que é a área de saúde. Quem é que presta, de fato, serviços de saúde, né, no município de São Paulo, por exemplo? Das 480 unidades básicas de saúde, as UBSs, 90% delas estão nas mãos das OS, das organizações sociais, que são empresas, né, que juridicamente se organizam, né, como a chamada organização social, e prestam serviços de saúde. Metade do orçamento do município de São Paulo, 5 bilhões, é um dinheiro muito grande, 5 bilhões, né? Esse valor está nas mãos das OS. Então, quem faz política pública, quem faz muitas vezes a própria gestão pública, é cada vez menos o Estado. São esses agentes privados, pulverizados, que adotam lógicas próprias, métricas próprias. Então, por exemplo, a ideia do controle social, de um planejamento público, de uma política efetivamente pública, com escrutínio e controle público, cada vez é mais distante no Brasil. Eu estou me referindo à cidade de São Paulo, a maior do país,
né, em que, em larga medida, a saúde está nas mãos dos agentes privados. Então, o nosso núcleo quer sim, e estuda isso, eu mesmo, particularmente, me dedico a este estudo, no sentido de entender quais os efeitos, né, que esta privatização, né, do setor público, falar em administração pública e gestão pública, cada vez mais é falar de uma administração privada, os contratos de gestão, as métricas privadas, e não de uma administração efetivamente pública. É um dado muito importante que nós temos que nos ocupar, prestar muita atenção no que vem acontecendo no Brasil. Não é de agora, desde a reforma gerencial de Fernando Henrique, isso vem em processo, mas, né, com os governos conservadores e reacionários, Temer e Bolsonaro, este processo vai ao limite. E nos estados, né, não vamos esquecer que o governo Dória, o governo conservador, é reacionário, o governo privatizante. Veja, a Brasil Atual tem dado muita ênfase, com muita razão, a privatização o esvaziamento, melhor dizendo, da aposentadoria do funcionário público, né, dos salários públicos, tanto no nível municipal, aqui com o Covas, Nunes, né, depois do falecimento do Covas, como no estado de São Paulo e no plano federal. Em outras palavras, Ricardo Nunes, João Dória e Bolsonaro, do ponto de vista econômico, são muitíssimo parecidos. A agenda econômica é uma agenda neoliberal para os pobres, né, para os trabalhadores, não para as elites, que continuam, né, muito bem nesses governos. Muito bem, e vocês debateram também o papel do judiciário, né, a serviço, entre aspas, da sociedade. Que sociedade? Achei bastante interessante a colocação que vocês abordaram em relação ao judiciário, né? Afinal, para que ele está servindo? Exatamente. A gente tem uma linha, inclusive, de pesquisa sobre o Poder Judiciário e a democracia, e esta linha justamente procura analisar, de fato, qual é o papel, né, na democracia do Poder Judiciário no Brasil. E aí tem vários elementos, rapidamente. Primeiro, por que os salários do Poder Judiciário são acima do teto do funcionalismo público? Né? Que é R$39 mil, a 80% aqui no estado de São Paulo de desembargadores, promotores, etc., é 80, 90 mil reais. Né? Por que este privilégio? Segundo, os dados orçamentários, né? Não tem dinheiro para o egresso que sai do sistema prisional, mas tem muito dinheiro para o paletó, para a gravata, né? Para os beneplácitos, vamos chamar assim, né? Para tudo que são valores para esta elite do Poder Judiciário. E, em terceiro lugar, o Judiciário no Brasil é dedicado, e não só São Paulo, o Brasil, a prender os pobres, os negros, né, a não controlar as polícias, que deveria fazer e não faz. Né? O Brasil é o terceiro país no mundo que mais prende, né, no grande encarceramento em massa. Enfim, e tudo isso passa pelo judiciário, né, e que, portanto, a nossa pergunta qual é o seu papel? E aí nós olhamos com lupa, né, os impactos desta maneira de ser do judiciário na vida política brasileira e social como um todo. Chico, eu vou te perguntar agora a respeito da nossa política atual aqui. O grupo Prerrogativas vai promover um jantar no próximo domingo, né, em que devem comparecer aí o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A imprensa está noticiando que será o primeiro encontro público entre Lula e Alckmin, mas o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas, disse que o jantar não foi organizado com esse fim. Mas é claro que se os dois estarão ali, eles devem se encontrar, obviamente, né? Agora, de qualquer forma, tem se falado muito sobre a possibilidade de Alckmin ser o vice de Lula. Como é que você vê essa união agora que o governador saiu do PSDB depois de 33 anos e pode ir para o PSD ou PSB? Ok. Bom, esse é um grande tema, né, contemporâneo do cenário eleitoral. Eu faria duas grandes considerações, Marilu. Em primeiro lugar, o Brasil vive um protofascismo, né? Não apenas na figura do Bolsonaro, mas no bolsonarismo. Né? Mesmo sem Bolsonaro, o Brasil, né, experimenta algo que não tinha até 2013, que é uma direita e uma extrema-direita organizada, muito organizada. Essa extrema-direita está em muitos lugares. Está no sistema partidário, está no empresariado, está na mídia, está no Ministério Público,
né? Está no mundo cultural, enfim, né? Então, essa extrema-direita tem um projeto reacionário, fascista, né? Autoritário, mas então o bolsonarismo é maior do que a própria figura do Bolsonaro. Neste sentido, e aí olhando para outras experiências históricas, a ideia das frentes antifascistas, né, são frentes importantes, no sentido de que se apenas um grupo social de esquerda, ou mais próximo, ou que nós chamamos, de modo geral, de esquerda, não é eleitoralmente capaz de vencer, ele precisa se ampliar para o chamado centro, né? Ou seja, para um centro liberal, aquele que tem como, pelo menos, o elemento central a preservação dos valores democráticos e, minimamente, sensibilidade social. É um pouco essa ideia que me parece que está presente, né, enquanto contexto, numa união bastante estranha, né, de fato é estranhável, né, entre um político como o Alckmin, que foi governador muitos anos aqui no estado de São Paulo, né? Um governo, de modo geral, conservador, né? Um governo muito próximo também desta agenda privatizante, enfim, o PT e PSDB sempre foram grandes adversários políticos, mas também ideológicos, né? Mas, dado o contexto, né, da extrema-direita no Brasil, estas alianças que vão ao centro, ou então a centro da esquerda e centro-esquerda para a centro-direita, faz todo sentido. Então, essa é uma primeira consideração. Mas há uma outra, né, que é o seguinte: é fundamental ganhar as eleições. Eu sou um cético no sentido de o Brasil vive uma situação política tão atípica que será que realmente teremos eleições? Nós estamos acompanhando o papel da Polícia Federal, agora instrumentalizada por Bolsonaro, né? Enfim, não me espantará se a Polícia Federal bater na casa do ex-presidente Lula novamente, né? Não é espanto, né? Porque é um governo que partidariza, né? Faccioso em todos os sentidos. Bom, então, mas qual é o problema? Então, tem uma aliança que vai ter que ir para o centro? Vai, não tem jeito. Mas e na hora de governar, né? Esse me parece que é o segundo ponto. Quando governar, por exemplo, os grandes temas que continuam absolutamente cruciais e não resolvidos no Brasil. Por exemplo, né? A dívida interna, que come literalmente metade do orçamento federal. Portanto, quando o orçamento ele é aprovado pelo Congresso Nacional, metade dele está comprometido com os bancos, com a dívida interna, não sobra dinheiro para os pobres, para os trabalhadores. A reforma tributária, que não taxa as grandes fortunas. A reforma da grande mídia, né? Que sequer os artigos 220, 222 da Constituição foram regulamentados. O Brasil é um país de oligopólio da grande mídia, como sabemos, né? Uma pauta progressista relacionada ao aborto. Milhares de mulheres morrem todos os anos. Perfuramento do útero, né? Com agulhas de crochê e tricô, clínicas clandestinas, enfim, uma distribuição de renda mais vigorosa. Ou seja, eu poderia passar aqui amanhã falando de temas cruciais que precisa, né, de uma vontade política. Então, parece que o grande ponto de interrogação, Marilu, bom, precisa derrotar o bolsonarismo, que é muito mais do que o Bolsonaro, né? A extrema-direita. Mas, para governar, não pode ser um governo que não enfrente estas grandes questões, né? O ex-presidente Lula tem falado muito, e me parece que muita razão, de fazer uma bancada no Congresso muito forte, muito maior do que foi nos governos petistas, que não tinha maioria. Também fazer federações partidárias com partidos afins, PS, PSOL, eventualmente, embora esteja difícil justamente em razão da questão da candidatura Alckmin, PSB, Rede, eventualmente o PDT, ou seja, são iniciativas importantes, mas este elemento crucial, né, precisará ser resolvido. Qual é o programa de governo do presidente Lula, né, que bate hoje todos os candidatos em primeiro turno, né, mas qual é o seu programa de governo
com um vice, com um histórico conservador do PSDB, como um partido neoliberal, né? Esta chapa poderá levar adiante um programa, né? Um programa não só de combate ao fascismo, mas um programa de mudança social. O país piorou muito nos últimos 6 anos, né? A partir de 2016. Então, aquilo que já era problemático ficou muito mais problemático. Então, esta agenda de reformas, rever a questão trabalhista, né, que foi destruída, né, rever o teto de gastos, enfim. Então, eu colocaria esse conjunto de temas como quase um paradoxo, né? Tem experiências, Marilu, em outros lugares do mundo, mesmo na Alemanha, agora recente, né? A social-democracia fez parte do governo Merkel, que é um governo conservador e neoliberal, e agora tomou o poder, né? Agora. Então, tem experiências importantes. A questão é como organizar um programa que tenha um apoio importante no Congresso Nacional e um apoio popular, né, mobilizado. Eu acho que essas são chaves para entender se esta chapa esdrúxula, digamos assim, Lula-Alckmin, poderá, de fato, fazer uma grande transformação, que é o que o Brasil precisa, né? Vencer o fascismo e voltar a ser um país que distribui renda, né, de maneira muito mais rigorosa, que olhe para a cidadania, que olhe para aqueles que mais precisam, né? Ou seja, um governo, de fato, público, voltado à sociedade que mais precisa do governo. Tá certo, Chico. A gente agradece aqui a sua participação. A gente espera contar com você mais vezes aqui no jornal. Te agradeço. Um forte abraço e parabéns aí também pelo Núcleo de Estudos Estado, Sociedade e Políticas Públicas aí na PUC, aqui de São Paulo. Forte abraço. Eu que agradeço, Marilu. Um prazer. Estava com saudade de falar com vocês. Nós também. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. A gente que agradece. Falamos aqui com o Francisco Fonseca, cientista político, professor do Departamento de Política da PUC de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.